Quando a gente pensa em jejum, a imagem que vem à mente é quase sempre a de sofrimento, né? Talvez uma penitência ou até uma barganha com Deus para conseguir alguma coisa. Pois é, eu admito, e o autor das nossas fontes também, que por muito tempo eu vi a prática como algo que, no mínimo, prejudicava a saúde. Essa é a percepção mais comum, sem dúvida. Uma prática de privação, um teste de resistência. Mas olha, as fontes que a gente analisou hoje pintam um quadro, assim, completamente diferente. Aham. Elas nos convidam a enxergar o jejum não como um prato vazio, mas como uma ferramenta de clareza e renovação, tanto para a alma quanto para o cérebro. E essa é a nossa missão hoje, desvendar essa prática. A gente vai explorar o jejum por duas óticas fascinantes que as fontes apresentam. Primeiro, vamos mergulhar na correção fundamental que Jesus fez sobre o jejum, diferenciando a prática dos fariseus, que era puro espetáculo, da verdadeira devoção. Isso. E depois, o que para mim foi a parte mais surpreendente, vamos conectar essa disciplina espiritual milenar com descobertas científicas de ponta que mostram benefícios assim incríveis para o nosso corpo e mente. Exatamente. A proposta é entender o verdadeiro propósito por trás da abstenção de alimentos, unindo uma sabedoria ancestral com a validação da ciência moderna. E a história começa justamente com uma correção de rota muito específica. Ok, então vamos direto a essa correção. O ponto central que mais chamou a atenção de Jesus sobre o jejum não foi sobre o que ou quando comer, mas sobre o porquê de jejuar. É tudo sobre a intenção do coração. Tudo. As fontes nos levam para a passagem de Mateus 6, onde Jesus descreve os hipócritas que desfiguravam o rosto para parecerem tristes e, claro, para que todo mundo visse o quão espirituais eles eram. E o que é fascinante aqui é que Jesus não aboliu o jejum. Ele o purificou. Ele redirecionou o foco do que é visível para o que é invisível. As fontes destacam algumas distinções cruciais que separam o jejum de aparência do jejum de coração. Certo. A primeira e mais óbvia é a motivação e a visibilidade. O jejum dos fariseus era um outdoor, uma performance para a plateia. Eles buscavam admiração pública, buscavam os aplausos, a reputação de santos. Então a primeira correção de Jesus foi: tirem o outdoor da rua. O jejum não é para os outros, é para Deus. Mas se a motivação era essa, como que isso se refletia na prática, no dia a dia deles? Aí a gente entra na segunda distinção, a aparência externa. Como a motivação era ser visto, eles cultivavam uma aparência de sofrimento, a cara amarrada, o cabelo desgrenhado, tudo para comunicar: vejam como estou me sacrificando. Entendi. Jesus vira isso de cabeça para baixo. Ele instruiu o oposto. Lave o rosto, unja a cabeça, penteie o cabelo, haja normalmente. A ideia é que a única pessoa que precisa saber do seu jejum é Deus. É a total remoção da performance. Faz todo sentido. Se o ato é para uma audiência de uma só pessoa, Deus, então a opinião da plateia humana se torna irrelevante. E imagino que isso também mude a natureza da recompensa, certo? Com certeza. A recompensa que eles buscavam era justamente a admiração dos outros. Exatamente, e essa é a terceira distinção. A fonte da recompensa. Jesus é muito direto nisso. Ele fala: quem busca o reconhecimento humano como pagamento já o recebeu na forma de aplausos. Fim da transação. Mas o jejum feito em secreto, focado nessa relação íntima com Deus, é recompensado pelo Pai, que vem em secreto. A natureza da recompensa é completamente diferente. Não é reputação, é comunhão, é transformação interior. Isso me leva a crer que a prática deles era, no fundo, vazia. Um ritual meio mecânico. Essa seria a última distinção, o foco espiritual versus o ritualismo. Perfeito. A prática deles era um item a ser riscado de uma lista de coisas espirituais a fazer. Era um ritual externo. Jesus o transforma numa expressão de dependência, de rendição. Não é uma ferramenta de manipulação para forçar a mão de Deus. Não é uma barganha. Não é. É um caminho para se aproximar dele, para silenciar o barulho do corpo e do mundo, para ouvir melhor. As fontes usam uma analogia que, para mim, resume tudo isso de forma brilhante. Diz que o jejum é como uma carta de amor.
A prática dos fariseus era como escrever essa carta num outdoor gigante na avenida mais movimentada da cidade. Isso. Todos veem o gesto, aplaudem o grande amor, mas a mensagem é pública e superficial. Enquanto o jejum ensinado por Jesus é como uma carta escrita à mão, pessoal, dobrada com cuidado e entregue em segredo. O valor não está no público que a testemunha, mas na conexão real, privada e sincera entre quem escreve e quem recebe. É sobre intimidade, não sobre publicidade. E essa intimidade tem um propósito. Não é só ficar sem comer. As fontes trazem citações muito poderosas sobre isso. Uma de John Piper diz que jejuar é cultivar uma fome por Deus que supera qualquer desejo físico. Isso muda tudo. Muda a chave, né? Total. A fome física se torna um lembrete constante de uma fome mais profunda, a da alma. É uma ressignificação da sensação física. O estômago roncando deixa de ser um sinal de privação e passa a ser um despertador espiritual. Ah, tô com fome. Fome de quê mesmo? E isso se conecta a outra citação das fontes de A.W. Tozer, que é curta, mas genial. Qual? Eu jejuo apenas o suficiente para que meu estômago saiba quem manda. Essa é ótima. E vamos ser sinceros, é mais fácil de citar do que de fazer. Na hora que a fome bate de verdade, a conversa com o estômago é outra. Mas a ideia é essa, o exercício de domínio próprio. Uma declaração de que os desejos da Karen não estão no controle. E é aí que essa prática se torna profundamente contracultural, como as fontes apontam. A gente vive na era do prazer imediato, do se sentiu vontade faça, do excesso. A cultura nos diz para satisfazer cada desejo instantaneamente. O jejum nos ensina a pausar, a negar um impulso físico para treinar nossa alma a priorizar o que é eterno. É um exercício que nos lembra que não somos apenas um conjunto de apetites. É a frase-chave das fontes. Jejum sem busca espiritual é apenas uma dieta. O estômago vazio só tem valor se o coração está cheio de um propósito. Mas essa ideia de submeter o físico sempre me gerou um certo incômodo. Sei. A dúvida que o autor das fontes levanta, e que eu sempre tive, é por que uma prática espiritual exigiria algo que, na superfície, parece prejudicial ao corpo? Foi ao investigar isso que ele descobriu que a ciência moderna conta uma história completamente diferente. E que história! A primeira coisa que as fontes fazem é desconstruir um mito moderno. A ideia de que a gente precisa comer a cada 3 horas para manter o metabolismo acelerado. Ah, sim, o famoso mito. Isso é um fenômeno muito recente na história humana. Nossos corpos foram forjados por milênios de ciclos de fartura e escassez. Fomos, projetados para passar por períodos de jejum. O acesso constante à comida, a despensa cheia 24 horas por dia, é uma anomalia histórica, não a regra. Mas o que acontece no nosso corpo quando a gente dá a ele essa pausa que ele foi projetado para ter? É aí que a ciência entra com um conceito que rendeu um prêmio Nobel. Exatamente. O conceito central é a autofagia, um trabalho que rendeu o prêmio Nobel de Medicina a Yoshinori Ohsumi em 2016. O nome soa estranho, vem do grego e significa comer a si mesmo. Peraí, comer a si mesmo? Isso soa um pouco agressivo. Quer dizer que as células começam a se autodestruir? Como isso pode ser algo bom? É uma ótima pergunta, porque o nome é contraintuitivo. Mas pensa numa cozinha de restaurante que nunca fecha. Pratos sujos se acumulam no canto, restos de comida começam a estragar, equipamentos começam a falhar por falta de manutenção, a cozinha fica ineficiente e suja. Um caos. A autofagia é um momento em que a cozinha fecha para uma limpeza profunda. A equipe joga fora o lixo, recicla o que pode ser usado, conserta os equipamentos e organiza tudo. Quando a cozinha reabre, ela está mais limpa, eficiente e segura. Ok, essa analogia da cozinha eu entendi. Então a autofagia é a faxina celular. O que exatamente as células jogam fora e reciclam? Elas reciclam componentes velhos, danificados ou disfuncionais.
proteínas mal formadas que poderiam causar problemas, mitocôndrias, que são as usinas de energia da célula, que já não funcionam bem, resíduos celulares diversos. É um detox natural em nível microscópico. Esse processo ajuda a reduzir inflamações crônicas e é considerado um mecanismo-chave na prevenção de doenças degenerativas, incluindo as neurodegenerativas. O jejum é um dos gatilhos mais poderosos para iniciar essa faxina. Isso é incrível. A prática que parecia prejudicar o corpo, na verdade, ativa um sistema de renovação e limpeza profunda. Mas as fontes falam muito sobre o impacto específico no cérebro. A busca por clareza espiritual parece andar de mãos dadas com a clareza mental. E andam mesmo, de uma forma bioquímica. As fontes destacam alguns pontos cruciais. Primeiro, o aumento da clareza e concentração. Sem o trabalho constante e pesado da digestão, que consome muita energia, mais recursos ficam disponíveis para a função cerebral. Faz sentido. Mas o mais impressionante é o que acontece em nível molecular. O jejum aumenta a produção de uma proteína chamada BDNF. BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. O que essa proteína faz, na prática? O BDNF é frequentemente chamado de fertilizador para o cérebro. Ele é essencial para a sobrevivência dos neurônios existentes, mas, mais importante, ele estimula o crescimento de novos neurônios e sinapses. Nossa. É fundamental para a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões, o que é a base da memória e do aprendizado. Então, se a autofagia é a limpeza do computador, o BDNF é como fazer um upgrade de hardware. Não estamos apenas limpando o sistema, estamos ativamente adubando o terreno para que coisas novas cresçam. Exato. Isso muda a percepção de uma prática passiva de não comer para algo ativamente construtivo para a mente. Exatamente essa é a mudança de paradigma. E tem um terceiro ponto, a melhora do humor e a redução do estresse. O jejum atua positivamente nos neurotransmissores e, crucialmente, ajuda a reduzir os níveis de cortisol, o famoso hormônio do estresse. Aquela sensação de calma e paz que muitas pessoas relatam durante o jejum não é apenas psicológica. Ela tem uma base bioquímica. A busca por paz espiritual encontra um aliado na fisiologia do corpo. É uma confluência impressionante. Então, a analogia do computador que as fontes sugerem é perfeita. Nosso cérebro é como um computador que nunca desliga, sempre processando, acumulando arquivos temporários e... processos inúteis em segundo plano. Com o tempo, ele fica lento. Exato. E o jejum funciona como um programa completo de manutenção. Isso. Ele primeiro roda a limpeza de disco, que é a autofagia, removendo os componentes danificados. Depois ele instala atualizações de sistema e hardware, que é o aumento do BDNF, melhorando a capacidade de processamento. E o resultado é um sistema que roda com mais velocidade, eficiência e clareza. Exatamente. Então, o que a gente está vendo é que a busca por uma disciplina espiritual, por uma conexão mais profunda, acaba gerando como efeito colateral um cérebro mais limpo, mais afiado e mais resiliente. A sabedoria antiga e a ciência moderna, que tantas vezes parecem distantes, aqui se encontram de uma forma muito poderosa. Sem dúvida. O quadro final que emerge é o de uma prática integrada. O jejum deixa de ser um ritual de exibição, como na prática dos fariseus, para se tornar uma disciplina de intimidade com Deus focada na intenção do coração. E essa disciplina, longe de ser uma agressão ao corpo, acaba por otimizar seus sistemas de renovação, especialmente no cérebro. E isso nos leva a um pensamento final para reflexão. As fontes fazem uma distinção muito clara e importante entre o jejum bíblico, que é a abstenção de alimentos, e o que eles chamam de votos, que podem ser a abstenção de outras coisas, como redes sociais, entretenimento. Outras distrações, né? Ambas são disciplinas válidas, mas são coisas distintas. Uma distinção crucial para não banalizar o conceito original de jejum, que tem essa dimensão fisiológica profunda que a gente acabou de discutir. Exatamente. E com essa distinção em mente, fica a reflexão.
Em um mundo onde a nossa atenção é talvez o nosso recurso mais valioso e disputado, onde somos bombardeados por notificações e estímulos constantes, o que significaria aplicar o princípio do jejum? Essa fome intencional por algo maior, essa disciplina de renúncia para obter clareza, não apenas a comida, mas também as distrações que mais consomem a nossa mente e o nosso tempo.